Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Felipe Genari e vou conduzir aqui a nossa conversa de hoje sobre talvez um dos temas que gera mais dúvidas, mais perguntas nas conversas, reuniões que eu tenho com estudantes e com as famílias, que são as atividades extracurriculares. Então, espero que seja, né, uma conversa bem produtiva, que dê para esclarecer muitas aí das dúvidas e perguntas de vocês, tá? Então, aqui, né, a agenda da nossa conversa aqui de hoje. Eu vou falar bem rapidinho daqui para fora do processo seletivo, mas vou a fundo aqui em todo o conteúdo que a gente tem sobre a parte das atividades extracurriculares e depois explicar um pouquinho também como a daqui para fora ajuda os alunos que estão se preparando conosco nessa etapa. E aí, no final, vou responder as dúvidas de vocês. Se vocês forem tendo perguntas, pessoal, durante a apresentação, podem ir fazendo aqui através do Q&A aqui do Zoom, vai ficar mais fácil depois para eu respondendo elas. E aí, no final aqui, que eu terminar minha parte, eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá, né? Para quem ainda não conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara os estudantes para os processos de graduação no exterior. Esse é um ponto bem relevante, nós só trabalhamos com graduação, não trabalhamos com mestrado, doutorado, intercâmbio. Ao longo desses anos foram mais de 3 mil jovens através dos nossos programas e a gente já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros. Então, hoje, dá para dizer que a gente tem uma base de dados bem legal que ajuda muito na hora de fazer as recomendações de universidades e de orientar os nossos alunos. E nesses anos de somados, a Daqui para Fora já conseguiu, com os estudantes, mais de 500 milhões em bolsas de estudos. Na nossa equipe tem muita gente que teve a oportunidade de estudar fora, mais de 40 profissionais que fizeram graduação no exterior. E aqui o maior motivo de orgulho, aqui na Daqui para Fora, que são os resultados dos nossos alunos, algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados ao longo dos anos. E outro ponto super importante é que a gente não tem nenhum tipo de convênio, relação comercial com as universidades. O nosso foco é ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos possíveis e quando estiverem no ano de candidatura, enviarem as melhores candidaturas para as faculdades que melhor combinem com vocês. E hoje nós atuamos em 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia, tá? Já fica aqui o meu convite, pessoal, para os nossos próximos eventos. Então, na semana que vem, vai ter uma entrevista bem legal com o Felipe e a Simone. O Felipe se formou em USF e já saiu direto para trabalhar no Goldman Sachs, um banco de investimentos gigantesco aí que muitas pessoas devem conhecer. Depois vai ter um webinar também bem legal sobre as redações, que eu diria que eu acho que redações extracurriculares aí são algumas das principais dúvidas e o papel das redações do processo seletivo. E vai ter uma entrevista já em maio, com o Gabriel Vieira, nosso aluno que começou esse ano em Yale, vai contar um pouquinho da experiência dele. Tá? E aí, pessoal, também, sempre aqui a gente gosta de falar, eu sei que tem muitas famílias que às vezes estão começando a avaliar essa ideia de fazer faculdade fora, que talvez ainda não saibam muito bem se dentro da nota, área de interesse, preferências pessoais dos filhos de vocês, ou vocês alunos, das suas chances de estudar fora. E para isso a gente desenvolveu uma análise de perfil, eu acabei de colocar aqui o link no bate-papo, onde vocês vão responder algumas dúvidas, algumas perguntas aqui para a gente, e a gente já tem uma ideia inicial das chances de cada um de vocês. Tá? Então, recomendo aqui para quem está começando a se informar mais sobre o tema, fazer essa análise para a gente ter uma avaliação inicial. Mas vamos lá, então, eu vou bem rapidamente só contextualizar o processo seletivo. A gente sempre gosta de explicar um pouco disso no início dos nossos eventos, porque tem muita gente que não conhece tão bem e é importante para vocês entenderem o papel das extracurriculares no processo. Então, o processo seletivo no exterior ele é dividido em 2 grandes fases, a parte acadêmica e a parte pessoal. A parte acadêmica vão ser analisadas a média geral de notas de cada aluno, do 9º até o 3º ano do ensino médio. Vão ser necessárias também algumas provas, e aí, especialmente para os alunos mirando em muitas faculdades americanas, vai ser necessário fazer o SAT ou o ACT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Aí depois, em qualquer um dos países que a gente atua, vai ser necessário uma prova de proficiência em inglês. Hoje tem algumas provas que são aceitas, o TOEFL, o IELTS, a prova do Duolingo tem crescido bastante, mas basicamente qualquer país que o curso seja ministrado em inglês vai exigir uma dessas provas. E especialmente no Canadá, muitas universidades vão pedir
que seja feito o Enem ou algum vestibular aqui do Brasil que seja enviado junto com as notas. Eu sempre gosto de falar que não é ainda como Portugal, que você faz o Enem e tem um acesso direto, eles ainda vão pedir outras coisas. Uma vez que você passa por essa parte acadêmica, eles entram na parte pessoal do processo seletivo, onde as faculdades vão pedir cartas de recomendação, em geral cartas de professor ou do coordenador do ensino médio da escola. Ainda na parte pessoal, né, o nosso tema de hoje, as atividades extracurriculares, que eu vou entrar bem a fundo. E para finalizar, as redações, né, são redações muito pessoais, que acabam até... As extracurriculares acabam servindo de base aqui para as histórias que você vai contar nas redações. E aí, por último, né, especialmente em faculdades muito fortes, muito seletivas, algumas vão pedir entrevista, né, e aí é para ter certeza de que tudo que o jovem falou nas redações e nas cartas reflete, né, quem ele é na vida real. São entrevistas normalmente por vídeo. E para os estudantes, pensando aí na parte mais artística, cinema, atuação, música, dentre outros, tem muitas universidades que vão pedir um portfólio ou até mesmo uma audição por vídeo. Tá? E para a gente entender, né, o peso e como que as atividades extracurriculares são analisadas dentro do contexto do processo seletivo, a gente usou aqui um filtro de candidatos, né, de uma universidade, e como que eles vão eliminando os candidatos ao longo do processo. Então, nessa universidade aqui, foram 25 mil candidatos inicialmente. E as notas, pessoal, sempre vão ser o primeiro filtro do processo seletivo. Então, por mais que muitas universidades, especialmente as muito famosas, né, falem que a gente olha muito mais do que notas, eles podem olhar, porém vai ser, né, a primeira base aqui, onde eles vão começar a filtrar os candidatos. Então, nessa base aqui, 25 mil começaram, 15 mil entraram para a segunda etapa da análise, que é justamente onde eles entram nas atividades extracurriculares, cartas de recomendações, né, e a entrevista. Então, as atividades extracurriculares vão ter um peso muito importante para ajudar, né, a universidade a diferenciar candidatos que tenham um perfil acadêmico e notas muito parecidas. Tá? Então, ela vai te ajudar bastante a seguir avançando aqui nesse funil. E aí, nesse caso aqui, foram 8 mil para o comitê de análise final, para 5 mil serem aceitos. Tá? Então, muitas pessoas perguntam o que é mais importante, notas, atividades extracurriculares. Cada uma vai ter a sua importância no processo, mas nas faculdades mais seletivas e muito, muito fortes, as atividades extracurriculares é o que vão servir para diferenciar os estudantes, já que em muitas dessas universidades, né, ter boas notas é um pré-requisito que eles exigem. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre, né, as atividades extracurriculares, o que elas são, dar exemplos, mostrar alunos, né, o que eles já fizeram no passado. Então, assim, o que é considerado uma atividade extracurricular? Como o próprio nome já diz, né, qualquer coisa que você faça fora do currículo obrigatório da escola. Tá? E aí é literalmente qualquer coisa mesmo. Precisa ser fora da escola? Não necessariamente. Tem muitas atividades extracurriculares que você pode fazer ainda dentro da escola. Tá? E aqui eu separei alguns dos tipos principais de atividades extracurriculares que a gente vê, né, que os nossos alunos se envolveram ao longo dos anos. Estágio. Então, a gente tem muitos alunos que fazem algum tipo de estágio, às vezes em alguma organização que eles gostem, ou até dentro da empresa do pai, ou o pai ou a mãe tem algum colega que ajuda esse aluno a conseguir um estágio. Normalmente, né, para jovens ainda no ensino médio, são estágios não remunerados. O mais comum que eu vejo aqui, um dos mais comuns, são trabalhos voluntários, e aí dos mais diversos tipos, tem gente que faz dentro da própria escola, em alguma, né, organização dentro no bairro ou na cidade. Hoje também, com a vida online, né, não tem mais desculpa, não tem nada aqui perto da minha casa, você pode se envolver com alguma organização remotamente. Outro tipo de atividade super comum são os programas de férias, né, aqueles programas de meio do ano. Então, é muito comum alunos fazerem algum tipo de programa em alguma universidade, no exterior, para você passar 3, 4 semanas. Inclusive, a gente gosta bastante desses programas para os alunos mais jovens, como uma forma de test drive, para você ver um pouquinho sobre o dia a dia universitário. E tem alguns programas bem legais de férias que são bem específicos, onde, por exemplo, você vai estudar empreendedorismo dentro de alguma universidade, ou cinema, e aí você fica essas 3 semanas e já vai te dando uma base, se é isso que você gosta, né? Então, é um bom primeiro caminho por aqui. Tá? Tem muitos alunos também nossos que fazem diversos projetos ou pesquisas.
Tá? Então, tem gente que participa de projeto em parceria com algum professor universitário, recebe algum projeto dentro da própria escola de iniciação científica. Eu vou dar mais alguns exemplos de alunos depois. Esporte, né, é algo relativamente comum que alguns dos nossos alunos pratiquem de alguma forma. Aqui eu gosto de desmistificar um pouquinho essa parte esportiva, porque ainda tem muita gente que acha que para estudar fora você necessariamente tem que fazer um esporte em alto rendimento. Tá? Isso se deve muito porque lá no passado, né, a grande maioria das pessoas que iam estudar fora iam através de programas esportivos. E aí, de fato, se você está indo para uma universidade recrutado para jogar futebol, jogar tênis, jogar vôlei, realmente o esporte é muito importante. Hoje, aqui na Daqui para Fora, a maioria dos nossos alunos não faz esporte em alto rendimento, se faz é só por hobby mesmo. Então, para quem não faz esporte, né, se você não é bom em esporte, se envolve com outras coisas, fique tranquilo, tá? Que muitos dos nossos alunos que tiveram os melhores resultados não fizeram esporte. Aí depois, uma coisa que tem crescido bastante, ficaram cada vez... Ops, deixa eu voltar, pulei uma aqui. Atividades artísticas, né? Então, atividades artísticas também são muito comuns, e aqui eu vejo duas vertentes. Tem alguns alunos que querem estudar algo relacionado a artes, então alguém que quer estudar música, por exemplo, e vai mirar em faculdades muito fortes na área da música, você, né, a sua audição, o seu portfólio musical vai ser analisado pela universidade. E aí vai ser muito importante para a sua admissão. Mas tem pessoas também que querem estudar administração, mas tem, né, sei lá, dança balé e ganhou uma competição internacional de balé. Poxa, isso também vai ser considerado pela faculdade, tá? Então, não necessariamente uma atividade artística vai servir como extracurricular só para quem quer fazer cursos artísticos. Um outro tipo de atividade que tem crescido bastante, né, entre os nossos alunos são as simulações da ONU. E aí tem, né, diversas escolas que já têm times dentro da própria escola que participam nessas simulações da ONU. Os jovens emulam uma simulação, uma discussão, né, da ONU. Geralmente cada grupo vai defender algum país, defender alguma ideia. E aí, né, uma excelente oportunidade. E a gente já teve vários alunos nossos também que não tinha dentro da própria escola, que foi lá e criou sua própria organização de simulação da ONU. E tem crescido bastante entre os nossos alunos. E um outro tipo de atividade são as Olimpíadas de Conhecimento, né, as Olimpíadas Científicas. Aqui tem das mais diversas áreas, e a gente tem muitos alunos que participam delas. Tem alunos que, né, já sabendo uma habilidade mais específica em alguma determinada Olimpíada, focam bastante nela. A gente já teve alunos também que montaram grupos de estudo dentro da própria escola para seguir se desenvolvendo nessa área. Tá? Então, esses eu diria que são os tipos mais comuns, né, de extracurriculares que os nossos alunos fazem. E por que as atividades extracurriculares são tão importantes quando a gente fala, né, num processo seletivo de universidade no exterior? Então, a gente fala bastante que esse é um processo holístico, né, que os admission officers não querem só conhecer se você é um bom aluno ou não, mas eles querem conhecer um pouquinho de vocês fora do contexto acadêmico. Eles querem conhecer vocês além das suas notas, e aí as atividades extracurriculares são um ótimo exemplo de mostrar como que você, né, onde você investiu o seu tempo fora dessa sala de aula, e qual que é, né, com o que você se comprometia. Então, por exemplo, né, um jovem que, sei lá, faz artes marciais e tem faixa preta de jiu-jitsu, poxa, provavelmente ele não chegou nisso em uma semana, né? Ele demorou anos, né, para chegar nessa faixa preta. Da mesma forma que alguém que ganhou um prêmio numa feira de ciências, talvez você teve que investir muito tempo no seu projeto, né? Então, isso mostra para o admission officer quais são suas áreas de interesse. É uma maneira também deles avaliarem como que você pode contribuir no futuro para o campus universitário. Para quem já acompanha aqui as nossas palestras e para quem vê bastante sobre graduação, sobre a faculdade no exterior, vocês vão ver que grande parte do aprendizado lá é através do envolvimento com clubes e organizações estudantis. Então, quanto mais coisas você faz aqui, quanto mais comprometimento e engajamento fora de sala de aula, você passa uma segurança para o admission officer que você não vai ser simplesmente uma pessoa que vai chegar na faculdade, vai para a aula e volta para casa, mas você vai se envolver bastante com toda a parte extracurricular ofertada na universidade.
mostra também, né, você vai acabar utilizando, como eu falei até no processo seletivo, muitos dos seus aprendizados nas extracurriculares nas suas redações. Inclusive, tem redações, né, falando especificamente, fale um pouquinho sobre as suas extracurriculares. Tem muitos temas de... fale de algum problema que você teve, como isso contribuiu para o seu desenvolvimento. Então, os jovens que expõem a mais atividades extracurriculares, que se desafiam aqui, acabam tendo experiências e histórias mais interessantes para contar, e finalmente você se torna uma pessoa mais madura, né, e que vai contribuir de uma forma geral no campus. Então pensa que o Admission Officer, ele quer olhar para suas atividades e falar, nossa, poxa, que legal, essa pessoa aqui vai, né, vai ser uma pessoa que todo mundo quer conversar, todo mundo quer conhecer, porque ele faz um monte de coisa diferente. Aí é super importante também, né, vocês entenderem como que os Admissions Officers avaliam essas atividades extracurriculares quando eles estão analisando elas. Então, a primeira coisa é quanto tempo que você se dedicou para essa atividade, por quanto tempo ela durou. Então, era algo que você fazia, né, que você fez por um mês e fez uma vez só, ou é algo que você fez ao longo de 1 ano, 2 anos, uma vez por semana, quantas horas você fez, que tipo de papel você tinha nessa atividade extracurricular. Então, era uma atividade que qualquer pessoa podia participar, você só foi lá e começou a participar também, ou é algo que você foi se aprofundando, né, de repente, depois de um certo tempo, você tinha alguma posição de liderança dentro dessa atividade, você, de alguma forma, impactou ela positivamente e, com a sua chegada, ela atingiu níveis maiores, né? Então, o impacto das suas realizações na atividade vão ser valorizadas. Tem até um exemplo de um aluno nosso, né, que ele participava de Olimpíadas de Química, e aí ele sentia a falta de um grupo de estudos dentro da escola, e aí ele implementou um, e aí nessas Olimpíadas ele viu que em muitas outras escolas também não tinha esse grupo de estudo. E aí ele montou como se fosse tipo um manual de como montar um bom grupo de estudos de Olimpíadas de Química dentro da escola, e aí acabou que várias escolas do Brasil estavam seguindo, né, o manual dele, e aí era uma atividade que começou dentro da escola dele e acabou se expandindo por vários locais. E aí eles também vão querer entender, né, o quanto essas atividades, esses seus interesses estão relacionados com seus objetivos futuros, tá? Muita gente me pergunta se necessariamente todas as atividades extracurriculares têm que ser 100% relacionadas com o que você quer estudar. Não, né, especialmente para os Estados Unidos, que a gente vê que lá você tem uma flexibilidade maior, né, na escolha dos cursos, tem alunos nossos que estão indecisos, mas é interessante que, de alguma forma, né, demonstre algum dos seus interesses, paixões, e que você tenha algum tipo de aprofundamento dentro delas. E aí, principalmente, o que eles vão avaliar, e acho que essa é a parte mais importante, é o que você aprendeu nessas atividades extracurriculares, que tipo de experiência você teve, quem você era quando você começou essas atividades, quem que você se tornou a partir delas. Tá? Então, ter esse olhar sempre quando vocês estão pensando numa extracurricular é importante, porque isso vai ser avaliado, você vai ter que falar sobre isso nas redações, e isso é algo que muitas vezes quando a gente conversa com admission officers, que eles tentam entender, né, o por trás, o que você aprendeu dentro delas. E aqui tem algumas dicas aqui que, seguindo elas, né, especialmente algumas aqui do começo, eu acho que pode ajudar vocês na hora que vocês estiverem pensando em começar uma atividade extracurricular. E essa primeira aqui, né, ou seja, você, parece um pouco clichê, mas, pessoal, quanto eu já vi de alunos, estudantes que, meu amigo está fazendo aqui alguma coisa na escola, você vai lá e se envolve, começa a fazer, e às vezes é algo que você não gosta, não tem a menor vontade de fazer. Como você, né, eu falei aqui um pouquinho, eles avaliam o comprometimento, o quanto que você se engaja, e o dia tem 24 horas. Então, é importante vocês procurarem uma coisa que vocês gostem de fazer, sabe? Começa por isso. Você pode até experimentar coisas diferentes, mas a hora que você vai começar a se comprometer mesmo com uma atividade, priorizem algo que vocês gostem, né? Porque possivelmente vocês vão ter que fazer um período, né, no seu tempo livre, e a gente sabe o quanto os jovens são ocupados no dia de hoje. Então, acho que essa é a principal aqui. Procura algo que você goste, e aí faça isso muito bem feito, né? Priorize bem o seu tempo. Então, quantidade não é qualidade. É muito melhor você se envolver de forma muito profunda com 2, 3 extracurriculares do que fazer 15 coisas mais ou menos. Tá? Então, entenda muito bem o seu tempo. A partir do momento que você encontrou a atividade, priorize uma delas.
Eu vou dar alguns exemplos aqui de alunos que tiveram bons resultados no processo seletivo e algo em comum, e muitos deles, eles criaram alguma coisa ou tinham alguma posição de liderança dentro das atividades. Então, né, se está dentro de você isso, é algo que é legal você procurar ir atrás. Eu sei que tem muita gente que às vezes fala, mas, poxa, eu não sou um líder natural, também não precisa, né? Se não é do seu perfil, não adianta você tentar forçar alguma coisa que não seja, mas procure dentro de uma organização que você já se envolve, tem algo que você pode contribuir de uma forma diferente. Aproveitem também as possibilidades de atividades onde você pode ser reconhecido de alguma forma, né? Então, competições esportivas para quem faz, competições artísticas, as Olimpíadas do Conhecimento. É importante quando você começa, especialmente pensando em criar uma organização própria, algo que você vai, né, investir bastante do seu tempo, pensar qual que é a proporção que isso pode tomar, sabe? Quantas pessoas eu posso impactar? Vou investir um baita tempo aqui, será que é o melhor caminho? Dá para ser uma coisa nacional ou só uma coisa local? Né? E aí, se você conseguir fazer essas pesquisas e pensar tudo isso, né, tendo algum tipo de coerência com seus interesses, com o seu curso, é algo que vai pesar de forma bem positiva na avaliação dos Admissions Officers. E aí eu quero trazer alguns exemplos, né, de estudantes nossos, porque eu sei que fica muito, às vezes, né, no subjetivo, então é legal vocês verem alguns alunos que tiveram bons resultados aqui no nosso processo seletivo. O primeiro deles é o André. O André, ele sempre gostou de jogar basquete, inclusive ele chegou a ser da seleção de Londrina de basquete, e aí ele queria estudar business e começou a ver que era difícil jogar, né, ele não ia conseguir as oportunidades pelo basquete, por ser muito forte lá nos Estados Unidos, e aí ele criou um projeto de basquete para crianças carentes da região, e né, ele que administrou todas as iniciativas, ele que conseguiu uma empresa que patrocinasse esse projeto, os treinadores deles ajudavam para dar essas aulas para os jovens, ele conseguiu tênis, material e tudo mais. Então, ele acabou associando a paixão dele do basquete junto com, né, a administração business, que é o que ele está estudando hoje na UPenn. O segundo exemplo da Giovana, ela sempre foi uma estudante muito interessada em ciências, ela estava pensando em fazer neurociência ou bioengenharia, e ela acabou se envolvendo com projetos em alguns hospitais, e aqui foi interessante porque em muitos desses projetos, né, que ela chegou na primeira vez, eles falavam que ela não podia, que ela precisava de alguma, né, por ser jovem e tal, mas ela foi atrás, não desistiu, conversou com pessoas, e aí ela acabou participando como voluntária em algumas pesquisas, né, de médicos, e algumas dessas pesquisas receberam premiações nacionais e internacionais. Então, mais uma vez, demonstrando, né, interesse e se envolvendo com algo que era, né, da paixão dela. O Pietro sempre foi um estudante que era muito envolvido assim com as questões da escola, era meio que um porta-voz, né, dos alunos para a direção, sempre buscando melhorias, então ele acabou sendo vice-presidente do Grêmio. E ele também gostava de fazer muito trabalho voluntário, e ele acabou se envolvendo com onde ele teve um papel de protagonismo grande, que era em lar de crianças que estão em disputa judicial, drogas, né, problemas com drogas e trabalho infantil, então foi algo que impactou muito ele. O Felipe, ele criou um programa de empreendedorismo que começou dentro da escola dele, né, era para fomentar o empreendedorismo dentro da escola para jovens, e aí, depois da escola, expandiu para outras escolas em Aracaju e depois expandiu para outras escolas do Brasil. Tá? Então, também algo começou local e foi crescendo. Sempre adorou empreendedorismo, era um garoto que gostava bastante de inovação. O Lucas tem um projeto que eu acho super legal. Ele também sempre foi apaixonado por finanças, né? Já era muito interessado no assunto. E aí, ele criou um curso de planejamento financeiro para os funcionários da escola. Só que, assim, foi algo muito profissional. Então, assim, tinha, né, um período de aulas, tinha formatura. Aí ele acabou recrutando outros amigos que eram bons em fazer outras coisas. Então, tinha pessoa lá que fazia todos os PowerPoints das aulas. Ele que cuidava da logística das salas, de quando que iam ter os dias de aula, quando que podia, quando que não podia. E aí acabou durando um ano, né? Desde o período que ele começou a se preparar para fazer o curso até, né, o período que ele entregou esse curso para os funcionários da escola.
O Douglas também tem uma história bem legal. Ele foi um jovem que sempre gostou muito de astrofísica. E aí ele percebeu que ninguém se interessava por astrofísica, ou poucas pessoas se interessavam, porque tem uma linguagem muito difícil para os jovens. E aí ele escreveu um livro de astrofísica, mas em uma linguagem jovem, para que pudesse despertar o interesse desses alunos. O Bruno foi, né, também, assim como a Giovana, um perfil parecido, muito interessado em ciências, biologia, física, e ele sempre procurou, né, diversas oportunidades para trabalhar como voluntário, e aí conseguiu participar de diversas pesquisas científicas na USP, né, e esse foi um ponto legal. Ele aproveitou muito o contato dos pais. A mãe dele tinha sido professora universitária, né, na USP, e aí ela acabou ajudando com contatos. Então, muito importante, pessoal, quando vocês estiverem procurando, indo atrás de extracurriculares, né, aproveitem os contatos familiares. E o último exemplo aqui é o do Léo. Ele está estudando na CalArts, né, faculdade super renomada aí na área artística, especificamente cinema, e ele, né, era um apaixonado por cinema desde muito cedo, já fazia os videozinhos dele, já fazia, dirigia. Então, especialmente para alunos que querem ingressar em faculdades de nível muito alto na parte artística, né, começar desde cedo vai ajudar bastante. E aí aqui algumas, né, algumas dicas quando vocês estiverem começando a pensar nessa parte extracurricular. Então, primeiro é começar. Né? Muitas vezes os nossos alunos já estão pensando, nossa, mas eu preciso construir alguma coisa gigantesca, tal. Nenhum desses estudantes aqui começaram já construindo algo gigantesco, eles começaram pequeno. Então, começa fazendo alguma coisa. Eu sei que o tempo, né, hoje para os alunos, a grande maioria dos nossos alunos aqui que se preparam conosco, é um problema, porque estudam nas escolas que demandam bastante. Então, procure oportunidades que você, né, não demande tanto tempo, talvez para você se deslocar, que você possa começar mais próximo, até mesmo dentro de casa. Como eu falei, né, use o seu network de famílias, amigos, pai, mãe, professores na escola, coordenador, sabe? Aproveita o que você já tem à sua volta para você ter ideias, criar grupos. Muitas vezes os jovens pensam que eles precisam criar isso sozinhos e você não precisa. Você pode falar com as suas amigas, amigos, né, de sala para começar a se envolver com alguma coisa. Aproveitar as oportunidades da escola, pessoal, eu acho crucial, tá? Então, antes de começar, avalie o que tem na sua escola que você pode fazer. Às vezes, você pode, se não tem na sua escola algum tipo de organização, alguma coisa que você gostaria que tivesse, você pode sugerir para criar, tá? Não tenham medo de fazer alguma coisa e não dar certo. Eu lembro de um aluno de, acho que foi uns 3 ou 4 anos atrás, que a principal redação dele, né, da Common App, era ele falando o quanto as coisas dão errado, porque ele falhou na maioria das extracurriculares que ele tentou, e aí ele falou muito sobre o quanto ele aprendeu com isso, né? E conversa aqui com a gente daqui para fora. Um dos principais pontos aqui do nosso programa de preparação, que eu vou falar bem brevemente, são as atividades extracurriculares, e a gente pode contribuir bastante no desenvolvimento dessas atividades, tá? E aqui acho que uma maneira inicial para vocês, né, para quem está muito empacado, não tem a menor ideia do que eu posso começar, então usando essa formulazinha aqui pode ajudar. Então, primeiro olha ao seu redor, vê se tem algum tipo de problema, alguma coisa que você poderia resolver, né, de alguma forma e como você poderia resolver. E aí o principal, pessoal, que a gente vê dos nossos alunos que tiveram os melhores resultados é se envolver com alguma coisa que você gosta. Então, para quem é mais jovem, tá ainda talvez no nono, primeiro ano, aproveita para experimentar o máximo de coisas diferentes que vocês podem, para ver o que vocês gostam. Quem já está no segundo, no terceiro, aí já é importante já ter, né, se você ainda não se envolveu com alguma atividade, tal, aí, né, você já tem menos tempo para experimentar, aí tem que ser um pouquinho mais certeiro aqui. E aí, pessoal, eu quero falar bem brevemente aqui para vocês entenderem como a Daqui para Fora, né, auxilia os estudantes no processo seletivo. Tá? Então, o nosso trabalho ele é dividido em 2 grandes fases, o programa de preparação e o programa de candidatura. O programa de preparação é para jovens que estão no 9º ano do ensino fundamental, 1º ano do ensino médio ou 2º ano do ensino médio, e o principal pilar desse programa são as atividades extracurriculares.
Então, nesse programa, cada jovem trabalha com um mentor ou uma mentora e que vai orientar muito no desenvolvimento de extracurricular, sugestão de ideias, dar exemplos de alunos de anos anteriores, conectar esse estudante com outros jovens que também estão no processo seletivo. Nessa fase, a gente também trabalha na preparação de provas, então a gente tem um curso preparatório para o SAT ou para o ACT. E para os jovens voltados mais para a parte artística, a gente já começa a trabalhar, né, a orientar esse jovem para desenvolver as habilidades que vão ser necessárias para construir os portfólios ou as audições por vídeo lá na frente, né? Quando o estudante chega no terceiro ano do ensino médio, aí o foco é na candidatura, que é o nosso programa de candidatura, onde a gente vai trabalhar na seleção de universidades, nas redações, nas cartas de recomendação, em toda a parte de documentação, levantamento de prazos, pré-requisitos, formulários, até o estudante chegar na universidade, e a gente tem uma equipe que fica aqui para dar suporte para os alunos uma vez que eles estão na faculdade. Aqui só para contextualizar para vocês, um exemplo de uma equipe que trabalhou com a Bruna, uma aluna nossa aprovada em Colômbia. Então, a mentora dela na fase de preparação foi a Tassiana, justamente essa fase, né, de envolvimento extracurricular. A Bruna começou a trabalhar conosco no primeiro ano do ensino médio, e aí a Tassiana acompanha ela do primeiro e no segundo ano. A Karine é a nossa professora que prepara os alunos para o SAT ou para o ACT, né? E ao longo dos anos ela foi a professora que obteve os melhores resultados com os nossos estudantes, é uma das maiores especialistas do Brasil nessas provas. E aí no último ano, a equipe que acompanhou a Bruna na candidatura foi o Rafa, que foi o estrategista dela. O estrategista é o responsável por orientar em toda a seleção de universidades, de acordo com o perfil, notas, área de interesse e necessidade de bolsa. A Thalita é uma das nossas orientadoras de application, que orienta com levantamento de prazos, pré-requisitos, formulários para a bolsa. E o Jamal é um dos nossos orientadores de redação, né, e que é o responsável por ajudar os alunos aí nessa etapa do projeto. Ele tem uma história bem legal, porque ele é americano e foi um admission officer de uma faculdade americana que está entre as 20 melhores, né, a WashU. Então tem essa visão aí de quem esteve do outro lado e ajuda muito, né, os orientadores de redações com essa visão e toda a nossa equipe. E aí eu queria mostrar aqui alguns alunos, como eles eram, né, no início do programa de preparação, quando começaram a se preparar conosco, e como eles chegaram no ano de candidatura. Então, o Guilherme era representante da turma, jogava basquete, inclusive ele é irmão do André, que também jogava basquete, que eu mencionei antes, e aqui, né, tudo que ele fez quando ele chegou, tudo que ele tinha no ano de candidatura. Tá? Então, como vocês podem ver, ninguém começa, né, já fazendo tudo. A mesma coisa a Marina, né, que tinha alguns envolvimento aqui com vela, Olimpíadas, conselho de classe, e aí depois teve vários projetos, alguns autorais dela, e a Isabela também, né, o quanto ela evoluiu aqui, né, vocês veem que eles até faziam os esportes aqui, e depois, quando eles chegaram lá na frente, o esporte acabou nem sendo um dos envolvimentos principais que eles tinham, porque eles acabaram se envolvendo com outras coisas. Tá? E aqui os resultados que eles tiveram. Então, esse é o nosso objetivo através do programa de preparação, né? Ajudar vocês a ir se tornando os melhores candidatos e irem construindo esses projetos, porque, de fato, os projetos mais interessantes que os nossos alunos já tiveram não vêm do dia para a noite, é algo que demanda, né, um tempo de desenvolvimento. Tá? E aí, pessoal, eu vou abrir aqui para as dúvidas de vocês, tá? Responder as perguntas. Eu vi que já tem algumas aqui no chat, algumas que também já chegaram aqui no Q&A. Até vou pedir, pessoal, se vocês puderem fazer as perguntas no Q&A, me ajuda, que fica mais fácil de responder. Se eu não conseguir responder todas, que normalmente são bastante, fiquem aqui os nossos contatos, tá? Eu vou colocar aqui no chat também. E aqui, né, um outro ponto, para quem está com muita dúvida e quer entender um pouco mais sobre o trabalho da Daqui para Fora, eu vou colocar um link que vocês podem marcar uma sessão de atendimento com um dos nossos especialistas, tá? E aí vocês podem agendar pelo Calendly. Deixa eu colocar aqui tanto os nossos contatos quanto o link aqui no chat. E aí, só um segundo, pessoal, e aí eu já respondo as dúvidas. Então, vamos lá. Eu vi que chegaram algumas aqui no Q&A. Uma pergunta anônima. Nas simulações da ONU, só conta no currículo quem participar do debate em si? Minha escola tem uma simulação da ONU, mas ela é dividida em grupos, somente 2 pessoas participam do debate, os outros 3 escrevem os debates, fazem pesquisas.
mesmo se eu não participar do debate diretamente, eu só escrever o discurso, eu ainda posso me ensinar na minha application? Sim, você pode, né? Você está fazendo parte da equipe e com certeza, né? A pessoa que escreve o discurso pode sim mencionar. A Roberta perguntou, qual a possibilidade real de bolsa integral nas universidades dos Estados Unidos? Roberta, é algo possível. Todos os anos a gente tem alunos, né, que conseguem bolsas integrais. Esse ano a gente teve aluno com bolsa integral em MIT, Harvard, Stanford, enfim, muitas dessas faculdades ultra seletivas. Então, é possível, mas é difícil, né? Não é fácil, são muito concorridas. Então, realmente, bolsa integral é difícil. Estou no 9º ano, porém não tenho tempo para nenhuma atividade extracurricular. A pergunta da Bruna também. Se eu começar no 1º ano, será muito tarde? Bruna, não, né? Você tem tempo de desenvolver uma boa extracurricular começando no 1º ano. Aí o que eu estimularia, Bruna, se for possível, você tem que começar a tentar pensar em coisas que você pode fazer agora que não vão demandar muito tempo. Então, sei lá, se inscrever em algum curso gratuito na internet sobre alguma área que você gosta, que de repente você pode fazer 1 hora no final de semana, sabe, algumas coisas que você tem interesse para você já ir só começando assim de alguma forma, mas né, sem ter um grande envolvimento de tempo. E outra coisa que você pode fazer também, Bruno, é aproveitar de repente as férias de meio de ano. Então, se você está sem tempo agora, né, aproveite o período de férias, que pode ser algo. Mas para quem está especialmente aí no 9º ano, né, você tem mais tempo para ir começando de uma forma tranquila, mas né, também não é legal deixar tudo lá para frente, porque senão pode acabar te sobrecarregando depois. Tá? Então, tenta começar a olhar de alguma forma, mesmo que seja mais devagar no início. O Henrique perguntou, mesmo não conseguindo medalhas em Olimpíadas, pode colocar no currículo? Se sim, em qual categoria entra? Sim, Henrique, você pode colocar, né, em honras. Normalmente, para você colocar, né, que você teve algum tipo de honra, aí você teria que ter tido pelo menos alguma menção honrosa, alguma outra coisa. Se você não teve nenhum tipo de honra, você pode colocar que você participou na parte extracurricular, mas aí você só cita ela, né? Normalmente nos applications você vai ter uma parte para listar as extracurriculares e uma outra para listar premiações que você já teve. Uma pergunta anônima, quais são os países que a Daqui para Fora trabalha? A gente trabalha com os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. A Ana perguntou, estudo de idiomas é considerado uma atividade extracurricular? E aí né, alguém fala português, inglês, japonês e francês? Ana, é algo que você pode listar sim, você pode colocar né, que você domina outras línguas, e dependendo né, daquela coisa que eu falei de relação do que você planeja estudar, então, por exemplo, alguém que planeja estudar relações internacionais, poxa, dominar várias línguas faz muito sentido. Tá? Então, você pode sim listar como alguma coisa que você investiu o seu tempo, se você tiver também alguma prova de proficiência que você teve em alguma outra língua, mesmo que você não está indo para o país que fala essa língua, você pode colocar. A Nini Cardoso perguntou, boa noite, atualmente estou no meu gap year, não tinha muita ideia sobre oportunidades no exterior. Não encontro muitos projetos para pessoas no gap year e não tenho atividades consideradas como ONUs. Como posso melhorar as minhas atividades e receber ONUs? Nini, eu vou deixar seria legal você assistir a live que a gente tem aqui depois com a Mayumi. Ela foi uma aluna nossa que começou a se preparar no Gap Year e ela era uma aluna muito, muito, muito acadêmica e que não tinha tantas extracurriculares e começou a se envolver com várias coisas. Então, o que eu faria né, é procurar projetos, primeiro entender né, o que você gosta de fazer, né, porque isso é muito importante, você buscar alguma coisa que você goste, e aí procurar organizações que você pode se envolver. Né? Então, tem diversas hoje, não precisa ser necessariamente atrelada da escola. Depois, se você quiser, Nini, ou quem quiser, eu posso mandar. A gente tem uma lista de diversas organizações aqui que estudantes podem se envolver. Então, se vocês quiserem, deixa o contato aqui com a nossa equipe, que eu posso mandar né, um e-mail para vocês com algumas dessas organizações e oportunidades extracurriculares. Tá? Mas dá para você fazer no Gap Year, tem bastante coisa assim, mas tem que ir atrás para dar tempo de você fazer até o final do ano para enviar as candidaturas.
A Ana Vitória Cury perguntou, será que para fora faz teste vocacional? A gente não faz, Ana, mas se alguém estiver completamente perdido, em dúvidas, a gente pode indicar uma profissional especializada para fazer um teste vocacional. A gente tem muitos alunos que vão mirar, né, em faculdades americanas e que estão completamente sem ideia do que querem fazer ou estão em dúvida entre 2, 3 coisas diferentes. Especialmente nos Estados Unidos, isso não é o fim do mundo, você tem uma flexibilidade maior para definir o seu curso. Tá? Mas a gente pode, sim, indicar uma profissional nessa área. Uma pergunta anônima. Dar aulas, tutoria online de matemática e outras matérias, conta como trabalho voluntário? Sim, sim, é uma atividade extracurricular e também ela é voluntária. Outra pergunta anônima. Como comprovar que você fez uma atividade extracurricular sem premiação? Por exemplo, se sua redação foi selecionada para uma bolsa, mas você recusou, ou um curso gratuito sem certificado. Excelente pergunta aqui. Pessoal, as universidades vão acreditar nos estudantes até que se prove o contrário. Então, você não precisa enviar, né, ou mandar certificados das atividades que você se envolveu ou desenvolveu. Tá? Você vai falar a atividade e listar ela. Então, você poderia listar que você, né, recebeu uma bolsa parcial por conta de uma ação que você criou, que você fez para algum programa, mas você acabou não indo, por, enfim, e aí, pelas suas razões, mas você pode listar, tá? Você não precisa dos certificados. A Sofia, boa noite. Como nós podemos conseguir um mentor? A Sofia Mendes, eu imagino que ela esteja perguntando aqui sobre o programa da Daqui para Fora. Aí, Sofia, eu acho que seria bem legal você, né, entrar em contato aqui conosco, tá? Chegaram várias perguntas aqui no chat também, pessoal, depois eu respondo, mas eu vou colocar aqui de novo os nossos contatos. Entre em contato conosco, Sofia, que a gente pode, enfim, explicar para você como é que é o nosso trabalho, as etapas e como que é o trabalho com os mentores, né, daqui para fora. Uma outra pergunta sobre as simulações da ONU, né? Pesa mais se eu fizer parte do debate efetivamente ou tanto faz? Só escrever os discursos versus fazer parte do debate? Olha, eu acho que vai, se a gente for olhar, né, pela ótica do Admission Officer, vai pesar mais o que o seu grupo conquistou. Se você fez parte do debate, né, ou se você escreveu os discursos, mas de repente o seu grupo ganhou alguma simulação da ONU, ou teve alguma menção honrosa, algum tipo de coisa, poxa, isso vai ter um peso maior do que se você, né, fazia parte do debate ou não, mas não teve premiações. Então, acho que é muito mais o resultado do que se você fazer parte do debate ou fazer os discursos. Boa noite. A Universidade de Oxford precisa do Enem e o SAT ou só com o SAT basta com prova de entrada? Oxford, né, e as universidades do Reino Unido, especialmente essas mais as seletivas, você não pode aplicar direto aqui do Brasil. Você precisa fazer 1 ano de universidade para conseguir aplicar, para ter chances, né, de ser aprovado, ou então ter feito, né, estudado numa escola aqui que tenha um currículo internacional chamado IB para te gabaritar para se candidatar para ela. Tá? Então, para o Reino Unido, né, o processo é um pouquinho diferente. E aí tem muitas universidades que têm algo que eles chamam de Foundation, que é um ano preparatório que você faz dentro da própria universidade para depois você aplicar. A Letícia Barzan perguntou se extracurriculares feitos no 8º e no 9º ano são válidas. Letícia, normalmente o peso maior das extracurriculares vão ser aquelas realizadas a partir do 9º ano, tá? Mas eu já tive alguns casos de algum estudante que fez alguma coisa muito impactante no 8º ano e que mesmo já tendo passado um certo período, valeu a pena mencionar e listar como uma das atividades. Tá? Mas o peso maior que você vai ter é a partir do 9º ano, já que, né, que você, enfim, vai estar mais próximo aí do período de envio da candidatura e mais próximo de quem você é, né, quando você está chegando na universidade. Você recomenda alguma atividade extracurricular específica para quem quer fazer biomedicina, começando no 9º ano? Poxa, Sofia, específica para biomedicina, aí provavelmente teria que falar com os nossos mentores aqui para, enfim, para avaliar, mas eu recomendaria, né, tentar já me envolver na área, me envolver em pesquisa, acho que ir para esse caminho, de repente, né, tentar participar de algum grupo de pesquisa,
né, alguns dos exemplos que eu dei de alunos que conseguiram participar de grupos de pesquisa com professores universitários, então acho que ir para esse caminho seria bem interessante. Então, se eu pudesse, né, recomendar alguma coisa, eu iria para essa área mais de pesquisa, que está muito relacionada com a biomedicina. Uma pergunta anônima. Participei por mais de 8 meses de uma atividade extracurricular que teve muita importância e impacto para mim. No entanto, precisei me afastar dela agora no início das aulas. Pretendo voltar próximo mês para essa atividade. Estou no 2º ano do ensino médio. Ter saído por um tempo de uma atividade extracurricular e voltar depois pode ser um fator que prejudica no application? Não, acho que não você consegue... se ela teve um impacto muito grande, né, você ficar um período fora, não vai diminuir o impacto que ela teve, nem o quanto ela foi importante para você e como você vai falar isso para a universidade, nas suas redações, por exemplo. Pergunta do João. É possível aplicar em 2 anos diferentes? Tipo, em um ano foi recusado e aí posso aplicar em outro ano? Sim, João, é possível sim, né? Inclusive, todos os anos a gente tem alguns alunos que tentaram aplicar no ano anterior e que não deu certo e que nos procuram e que aí aplicam de novo, então não tem problema, então você pode sim aplicar, né, em mais de um ano. A Sofia Mendes perguntou, né, como conseguirmos um mentor ou uma mentora para nos acompanhar, se é pago. Sim, Sofia, o nosso programa ele é pago, né, e aí, eu falei, é legal vocês entrarem em contato, porque a gente entendendo, né, o ano que você está, o que você está buscando, dá para a gente ver qual que é o melhor programa que se enquadra para vocês. E também, né, passar o valor do nosso programa. Um recado aqui, né, para alunos de escola pública ou alunos bolsistas de escolas particulares. Amanhã abre o nosso programa de bolsas da nossa mentoria aqui da Daqui para Fora. Tá? Então, fica aí a dica para quem, né, se enquadrar aqui nesse programa. Uma pergunta anônima. Existe alguma extracurricular específica para relações internacionais? Olha, muitos dos nossos alunos que gostam de RI fazem as simulações da ONU. Eu acho que essa seria uma que está bem relacionada. Uma pergunta da Gabriela Rodrigues. Ela falou que ela está no 1º ano e tem interesse em cinema. Se eu fizer algum curso, participar de alguma filmagem, peça de teatro, ou dirigir um curta, isso já conta? Sim, Gabriela, isso vai contar bastante. Tá? Dependendo do curta, se você ficar gravado, ele pode até ser utilizado depois, dependendo, né, da faculdade que você for aplicar. Muitas delas pedem que você, né, para cinema, envie um curta. E também já vai te dar habilidades, né, que você vai precisar utilizar depois. Outra pergunta anônima. Tem mentoria para pessoas no Gap Year, no Daqui para Fora? Sim, a gente trabalha com alunos que estão no Gap Year. Tá? Então, para quem estiver no Gap Year e quiser se preparar conosco, vocês podem. Eu acho que ficou algumas perguntas aqui no chat também. Deixa eu ver se eu... Pergunta do José. Aluno que busca ser atleta profissional. Suas atividades relacionadas ao esporte podem ser consideradas como uma atividade extracurricular? Sim, com certeza. Você pode, sim. Aí, José, eu não sei se o seu foco é ser recrutado através do esporte pela universidade, que aí, né, a sua atividade vai ser o meio que você vai ser recrutado, mas você pode ser também, né, sei lá, um atleta buscando ser profissional aqui e aí ir através de um programa acadêmico e utilizar a sua atividade extracurricular. A gente já teve casos, teve uma aluna nossa que ela era muito boa em vela, o foco dela era total acadêmico, mas ela chegou a participar da seleção brasileira, competia, e aí foi uma atividade que teve um peso relevante, porque ela teve, né, excelência mesmo focando na parte acadêmica. A Thaís perguntou, como faço para provar para a faculdade que eu fiz a extracurricular, levando em consideração que não tinha competição, então não tenho medalhas ou certificados? Como eu falei lá atrás, Thaís, você pode listar a atividade com uma breve descrição sobre ela, tá? Então você não precisa dos certificados. A Ana perguntou aqui sobre alunos que gostam de falar vários idiomas, se eles podem ser listados, né, como uma extracurricular. Sim, você pode, se você tiver, né, de falar outros idiomas. Sveutlana Barros perguntou, boa noite. Alunos que já começaram com extracurriculares a partir do 6º ano, é válido? Esse período conta? Em relação a notas, apenas as do ensino médio? Svetlana,
como eu falei lá agora há pouco, né? A maioria dos nossos alunos vão acabar falando muito mais sobre as atividades extracurriculares que eles desenvolveram no nono, primeiro, segundo e terceiro ano. Ainda mais alguém que começa no sexto ano, é muito possível que você siga, né, se envolvendo e que essas extracurriculares lá na frente vão ser mais relevantes, né? Então, eu imagino que vai ser bem mais, né, imagino não, vai ser mais, acabar sendo mais considerado o que fizer a partir do nono ano. Em relação às notas, apenas as do ensino médio, elas são a partir do nono ano, Svetlana. Então, a partir do nono ano, as universidades consideram. A Bárbara perguntou aqui, né, para quem está em gap e não tem extracurriculares muito fortes, acho que foi até a pergunta que eu respondi antes. Até falar aqui para você, Bárbara, procura na nossa página de eventos a entrevista. Se você descer lá embaixo, na página de eventos e clicar em entrevistas, tem entrevista com a Mayumi, aprovada em Dartmouth. Ela fala bastante sobre as extracurriculares que ela se envolveu e ela fez tudo no Gap Year, tá? Então, é algo que você pode fazer. Um outro ponto também, a gente tem alguns alunos que às vezes chegam, que estão no Gap Year e que não tem tempo de se envolver com tantas extracurriculares. E aí tem universidades, Bárbara, que dão um peso gigantesco nas extracurriculares e tem outras que dão menos. Então, é sempre um caminho também. Se não for dar tempo ou você não conseguir se envolver, procurar as universidades que dão menos peso na parte extracurricular. O Robson, né, falou que ele é pai de aluno do terceiro ano do ensino médio e que, né, tem interesse nos applications. Qual que é o custo aproximado? Robson, mais uma vez eu falo, é legal vocês entrarem em contato, né, individualmente, porque a gente tem muitos programas diferentes, que depende do país que vai aplicar, a quantidade de universidades, se vai ter preparação para a prova ou não, se vai ter portfólio, né, na preparação se é para um curso artístico, e aí os valores podem variar bastante. Mas se você entrar em contato conosco e entender um pouquinho mais, né, dos objetivos da sua filha, dá para passar o valor específico do programa para ela. Cursos de idioma, né, a Nicole perguntou se contam. Sim, como eu falei já anteriormente. A Catarina aqui me ajudou. Obrigado, Catarina, pedindo para o pessoal colocar no Q&A. A Gabriela perguntou se Colômbia dá boas chances de bolsas para brasileiros. Gabriela, a gente já teve casos, sim, de alunos em Colômbia que tiveram bolsas. Alguns casos, geralmente um ou outro todo ano. Como eu falei mais anteriormente, me perguntaram sobre bolsas, né, nessas faculdades, elas são competitivas, tá? Mas Colômbia, sim, tem bolsas. Ver... O Pedro falou que estudou no 5º ano nos Estados Unidos, que ganhou uma carta de recomendação da escola, com selo dourado, se tem validade para o currículo. Pedro, como foi no 5º ano, né, acho que aí já vai ter mais peso as atividades que você vai se envolver depois. Tá? A Maria Clara respondeu, né, gostaria de saber se aulas de preparação para Olimpíadas contam como atividade extracurricular. Sim, é algo que você vai fazer fora do currículo obrigatório da escola, então você pode falar que você participou sim de grupos de estudo, e aí vão ser bem importantes, porque, né, essas aulas podem te ajudar, enfim, a conseguir melhores resultados nas Olimpíadas. Podemos tentar aplicar no 2º ano? Putz, assim, você poderia aplicar, Maria Clara, mas eu acho que não seria tão interessante, né? Você não poderia iniciar a universidade ou reservar a vaga depois, eu nunca vi nenhum caso assim. Então, o ideal seria né, aplicar mesmo no 3º ano ou depois, tá? Então, eu não aplicaria, nunca vi o caso de algum aluno nosso aplicando no 2º ano do ensino médio. A Alice Capelli, qual o peso do high school para a admissão na universidade? Se eu concluir ele, preciso fazer os testes de proficiência em inglês? Eu imagino, Alice, que você esteja falando dos programas de high school que são ofertados em muitas escolas brasileiras, né? Que você faz esse programa em paralelo ao programa brasileiro aqui. Então, ele é um programa que te dá um currículo adicional, né, e que vai ser avaliado pela universidade, então isso ajuda, especialmente nas faculdades mais seletivas, eles gostam de alunos que se desafiam. Se aí você tinha a oportunidade de fazer um high school dentro da sua escola e fez, isso mostra que você, né, está se desafiando. Dá uma segurança também para a faculdade, que você pode chegar lá já conhecendo mais sobre o modelo de ensino do país e você vai se adaptar melhor. E aí, em relação ao teste de proficiência, Alice, normalmente sim,
Até pode ter uma ou outra universidade, dependendo do seu high school, que é conveniada com ele, que pode te isentar, mas de uma forma geral, mesmo fazendo um programa de high school, você vai precisar do teste de proficiência em inglês. Deixa eu ver que chegaram mais algumas aqui no Q&A. Algumas perguntas sobre a bolsa, como fazer para participar do programa de bolsas. Pessoal, fiquem ligados no nosso Instagram, tá? Que ele vai abrir amanhã. Então, eu vi que a Letícia perguntou, alguém aqui, outra pessoa perguntou também. Então, fiquem ligados no nosso Instagram, que amanhã a gente abre e a gente vai dar mais detalhes para vocês. Tá? Uma pergunta anônima: como me inscrever no Daqui para Fora e ter um mentor? Como eu expliquei, né, antes, o Daqui para Fora não é um programa que é pago, né? Então, para você nos contratar, entre em contato conosco. Eu já até coloquei aqui os contatos no site. E aí a gente pode explicar os tipos de programa, entender quais vocês se ajustam mais e falar um pouquinho deles. Quero até deixar um webinar bem legal, pessoal, que eu fiz recentemente com uma aluna nossa. Eu vou colocar aqui no chat. Foi uma estudante que começou a se preparar conosco cedo, no final do nono ano, na verdade, e aí ela conta tudo o que ela se envolveu. A descrição é meio longa, que eu coloquei aqui, mas vou colocar no chat aqui para vocês. Para quem quiser ver, a Teresa conta bastante as ideias que ela teve, como que ela projetou esses projetos, dá até algumas ideias, sabe, de falar algumas coisas que ela criou, podem até ser projetos que vocês podem se envolver também. Tá? Então, fica aqui um webinar legal para vocês assistirem. O Felipe perguntou se o cursinho conta como uma atividade extracurricular. Você pode mencionar, Felipe, que você faz, né, alguma coisa extra e você pode listar. Aí mais uma vez sempre um ponto a gente explicar, né? Tem extracurriculares que vão ter um peso maior e outros menores. O cursinho conta com uma delas que você participa e você faz. Então, tem peso menor do que outras atividades, que você tem algum tipo de premiação, protagonismo, envolvimento. Tá? Mas você pode. Uma pergunta anônima: como fazer as APs quando você já está no Gap Year? As APs, né, você tem que... É um pouquinho mais complexo aqui no Brasil, não são em todos os locais que você consegue fazer provas, então você tem que ficar ligado nos locais que oferecem essas provas. E aí, se você já está no Gap Year, você vai ter que fazer a prova do AP, né? Você não estuda numa escola internacional, não estuda em um local que te oferece as APs para fazer lá dentro, e aí você precisa se preparar, né, e fazer as provas. Eu sei que não são tantas as datas aí disponíveis de APs, então é um pouquinho mais difícil. Achei até legal de falar de APs, pessoal. De uma forma geral, se você não estuda numa escola internacional, estuda numa escola de currículo brasileiro, que não tem APs, não é esperado, né, que você faça os APs. Então, até tem, acho que a pergunta da Nicole aqui, né, se é mais interessante fazer APs além do SAT, vai variar bastante, Nicole. Assim, a gente recomenda para alguns poucos alunos só fazer APs, porque se você já tem boas notas escolares e tem uma nota muito boa no SAT, os APs eles servem para comprovar ainda mais o seu nível acadêmico, mas se você já tem boas notas e um bom SAT, muitas vezes já vai ser o suficiente para comprovar, né, seu nível acadêmico na universidade, e aí podem ter outras atividades extracurriculares que vão ter, né, que vão ser mais interessantes do que o tempo que vai te demandar a AP versus o retorno. Tá? Então, até volta para aquele slide que eu usei, lembra do filtro do processo seletivo. Ele começa com um acadêmico e depois vai para o pessoal, e o AP é um acadêmico a mais, né, que mostra, né, a sua competência acadêmica. Mas se você já tem um SAT e tal, talvez tenham outras atividades que sejam mais interessantes do que fazer o AP. A Ana Vitória perguntou aqui, se para quem faz o programa Daqui para Fora, se os mentores ajudam de como fazer o AP. Sim, a gente ajuda. E aí, Ana Vitória, um pouco do que eu respondi para a Nicole, né, a gente avalia se faz sentido ou não você fazer dentro dos seus objetivos. Tá? Então, dependendo do tipo de faculdade que você vai mirar, tipo de nota que você tem, uma série de outros fatores, pode não fazer sentido nenhum você fazer o AP e investir no seu tempo em alguma outra coisa. Então, a gente ajuda sim. Deixa eu ver se tem... Aqui, a Giane perguntou sobre o aluno em Gap Year, como fazer com a escola? Preocupada em não ter o apoio da minha filha por não estudar mais na instituição. Olha, Giane, a gente
assim, tem que entrar em contato com a escola, né? Você vai precisar do apoio dela. De uma forma geral aqui, com os nossos alunos em Gap Year e com os estudantes, a gente teve boas experiências com as escolas, sabe? Geralmente a escola vê isso com bons olhos, porque um bom resultado de aluno também ajuda bastante a escola. Mas acho que é super importante ir lá bater um papo, né? Ela vai precisar do apoio do coordenador ou do diretor para preencher o perfil da escola. Aqui a gente ajuda, os alunos se preparando conosco, a gente ajuda muito, né, os coordenadores nesse preenchimento, mas é importante. Aí se a escola não tiver experiência com isso, tal, de repente até entrar em contato aqui conosco, que a gente pode ajudar. O Robson perguntou, poderia comentar como funciona o IB? É similar ao Foundation Year? Robson, o IB é um currículo internacional que é ofertado em algumas escolas internacionais e algumas escolas brasileiras, né, de currículo brasileiro aqui no Brasil, e ele é um currículo que te permite aplicar diretamente para as universidades da Europa, especialmente do Reino Unido, né, Holanda, aqui que a gente atua. Ele não tem nada a ver com o Foundation Year, ele é um currículo de ensino médio, né? O Foundation Year normalmente é dentro da própria universidade. O ponto é que, vamos dizer que esse currículo para as faculdades da Europa, né, que a gente atua Reino Unido e Holanda, ele te equipara como se fosse um aluno europeu, por isso que você consegue aplicar diretamente para a faculdade. Enquanto alunos que têm o currículo brasileiro precisam passar pelo Foundation Year para depois ingressar na universidade ou então fazer um ano de faculdade aqui no Brasil. A Svetlana deu parabéns, muito obrigado. É legal que você está aqui conosco, Svetlana, eu que agradeço. Uma pergunta anônima. Se eu tiver começado no meio do primeiro ano a tirar boas notas, tem chance de ser aceito em uma faculdade bastante seletiva? Sim, você tem, né, tempo suficiente para compensar talvez o início não tão bom, tá? Então, uma curva positiva é muito bem vista, então começar a tirar boas notas aí no meio do primeiro ano ainda é o suficiente sim para você, né, nessa questão acadêmica, ter né, ter um bom currículo. Então eu diria que dá tempo sim. Bom, pessoal, acho que foram muitas dúvidas, acho que foi bem produtivo. Obrigado, tem bastante gente conectada até agora, então queria primeiro agradecer. Chegou mais uma. O Arthur perguntou, e no segundo ano? Arthur, também ainda dá tempo, né? Mas aí quanto mais vai ficando próximo, né? Lógico, menos tempo você tem para inverter todo esse processo, mas ainda dá tempo sim. As faculdades, elas olham, como eu falei, elas valorizam muito uma curva positiva. Então, né, se você tem notas, você vai subindo no primeiro, segundo ano e vai melhorando suas notas, isso é bem valorizado, e eles avaliam também a sua média geral, né, ao longo desses 4 anos, que é o que a gente chama de GPA, né, que é a sua média ponderada. Então, esses 2 pontos pesam, né? Então, dá tempo ainda, mas tem que ralar mais ainda do que quem começou a tirar boas notas no primeiro ano. Tá? Então, né, queria agradecer, pessoal, né, a todos que estão aqui até agora. Foi um prazer aqui conversar com vocês. Pode falar, Arthur, ele tem mais uma pergunta. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Sim, ótima pergunta. Você tem como acessar a gravação da nossa live? Sim. Então, todos os nossos eventos, pessoal, depois que a gente faz, a gente coloca aqui nesse link, tá? Ele não demora alguns dias até ir para o link para a gente fazer algumas edições, mas geralmente no máximo uma semana já vai estar aqui, tá bom? Então até quem não viu esse evento ou que acompanha alguns dos outros, se vocês entrarem lá na nossa página de eventos, tem todos que a gente já realizou. Tá? Então eu queria agora sim, né, agradecer, pessoal, foi um prazer estar com vocês essa noite e ficamos à disposição aqui na Daqui para Fora para tirar mais dúvidas. Né? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.